E se eu lhe dissesse que a história tem escondido um segredo à vista de todos, um padrão tão consistente, tão preciso, que acompanhou a ascensão e a queda de todas as grandes superpotências ao longo dos últimos 3.000 anos: os assírios, os persas, os gregos sob os sucessores de Alexandre, Roma, o Califado Árabe, os otomanos, a Espanha, a Grã-Bretanha, continentes diferentes, séculos diferentes, religiões diferentes, tecnologias diferentes, e ainda assim o mesmo desfecho continua se repetindo. Aproximadamente 250 anos, com uma margem de erro de uma década para mais ou para menos. Agora é aqui que a coisa fica desconfortável. Os Estados Unidos declararam independência em 4 de julho de 1776. Some 250 anos a essa data, e você chega a 2026. Não no próximo século, não em um futuro distante, no próximo ano. Mas antes de descartar isso como apenas mais uma previsão apocalíptica, há algo importante que você precisa entender. Essa ideia não surgiu em fóruns conspiratórios, não veio de sites marginais. Ela veio de um dos observadores militares mais experientes do século XX. O nome dele era Sir John Bagot Glubb. Em 1976, exatamente 200 anos após a fundação dos Estados Unidos, ele publicou um ensaio que silenciosamente se tornaria uma das análises históricas mais influentes já escritas. O título era The Fate of Empires and Search for Survival, o destino dos impérios e a busca pela sobrevivência. Glubb não era um acadêmico especulando à distância. Ele nasceu em 1897, em Preston, Inglaterra, filho de um oficial do Corpo de Engenheiros Reais. Desde cedo, sua vida foi moldada por viagens e pelo contato com diferentes culturas. Aos 4 anos de idade, sua família mudou-se para Maurício. Aos 10, ele foi educado na Suíça. Em 1914, com apenas 17 anos, ingressou na Real Academia Militar de Woolwich. Em 1915, foi comissionado como oficial dos Engenheiros Reais e enviado à França para lutar na Primeira Guerra Mundial. Ele serviu na Frente Ocidental, foi ferido 3 vezes, recebeu a Cruz Militar por bravura, mas sua educação mais importante veio depois da guerra. Em 1920, Glubb se voluntariou para servir no Iraque. Durante as 3 décadas seguintes, ele se imergiu profundamente no mundo árabe. Aprendeu árabe fluentemente, adotou costumes locais e passou a ser conhecido como Glubb Pasha. De 1939 a 1956, comandou a Legião Árabe da Jordânia, transformando-a em uma das forças de combate mais eficazes do Oriente Médio. Trabalhou ao lado de reis e presidentes, testemunhou o nascimento e a morte de nações em primeira mão. Viveu o colapso do Império Britânico e observou novas potências surgirem de suas cinzas. Após se aposentar, voltou-se para a pesquisa acadêmica e escreveu dezenas de livros sobre história, guerra e civilização. Mas foi o ensaio que ele escreveu em 1976 que se tornou seu verdadeiro legado. Por quê? Em apenas algumas dezenas de páginas, Glubb defendeu algo profundamente inquietante. As grandes potências nem sempre caem por invasão ou revolução. Na maioria das vezes, elas entram em declínio por meio de uma transformação interna previsível, quase como um processo biológico. Os dados que ele reuniu eram impressionantes. A Síria durou 247 anos, a Pérsia, 208 anos, a Grécia, sob os sucessores de Alexandre, 231 anos, a República Romana, 233 anos, o Império Árabe, 246 anos, o Império Otomano, em seu auge, 250 anos, a Espanha, 250 anos, o Império Britânico, 250 anos, em média, cerca de 10 gerações. Mas Glubb não estava fascinado apenas pelos números. Ele queria entender por que as sociedades humanas seguem esse padrão de forma tão consistente, e se reconhecê-lo, poderia ajudar a evitar que os mesmos erros se repitam. A conclusão dele foi que toda grande potência passa por 6 estágios distintos, e como estamos prestes a ver, os Estados Unidos já vivenciaram cada um deles. Todo império começa da mesma forma, não com riqueza, não com instituições, não com exércitos. Ele começa com coragem.
Globe chamou essa primeira fase de a Era dos Pioneiros e observou algo notável sobre como ela sempre se inicia. Ela começa nas margens da civilização. Um pequeno grupo de pessoas, muitas vezes visto como atrasado ou insignificante. Pessoas com pouco a perder e tudo a ganhar. Observe o mundo árabe no século VII. Por volta do ano 600 a.C., os árabes eram vistos como nômades dispersos do deserto, vivendo à margem do mundo civilizado, enquanto vastos impérios como a Pérsia e Bizâncio dividiam o poder entre si. E ainda assim, em apenas 70 anos após a morte do profeta Maomé, em 632, os exércitos árabes haviam conquistado completamente a Pérsia, tomado metade do Império Bizantino e avançado até as fronteiras da Índia e da China. Como isso foi possível? Segundo Globe, não foi tecnologia superior, não foi riqueza, foi fome. Eles não tinham nada só a proteger, nenhum conforto a preservar. Eram movidos por crença, propósito e sobrevivência. Um nível de intensidade que impérios confortáveis simplesmente não conseguem sustentar. O mesmo padrão apareceu novamente com os mongóis, um conjunto solto de tribos da estepe eurasiática unificadas sob Gengis Khan, que em uma única geração criaram o maior império territorial contínuo da história humana. Forasteiros, sem os pesos do luxo, dispostos a arriscar tudo. Agora considere as colônias americanas no século XVIII. 13 assentamentos dispersos, agarrados à borda de um continente vasto e amplamente desconhecido. Sua população era minúscula em comparação com a da Grã-Bretanha. Sua economia era primitiva pelos padrões europeus. Eles não tinham um exército profissional, nem marinha significativa, nem base industrial. E mesmo assim, ousaram desafiar a maior potência militar da Terra. Os homens que assinaram a Declaração de Independência em julho de 1776 sabiam exatamente o que estavam arriscando. Eles não estavam expressando opiniões a partir de um lugar seguro. Estavam colocando em risco suas vidas, suas propriedades e suas famílias. Como Benjamin Franklin advertiu de forma célebre, eles precisariam permanecer unidos ou, com toda certeza, seriam enforcados separadamente. Essa geração fundadora era notavelmente jovem. Thomas Jefferson tinha apenas 33 anos quando redigiu a declaração. James Madison tinha 36 na Convenção Constitucional. Alexander Hamilton tinha 33 quando se tornou o primeiro secretário do Tesouro. Até mesmo George Washington, que parecia um estadista veterano, tinha apenas 44 anos quando assumiu o comando do Exército Continental. Esses não eram homens nascidos no poder. Franklin era o 10º filho de um fabricante de sabão. Hamilton era um imigrante órfão vindo do Caribe. Eles ascenderam por mérito, ousadia e por uma crença inabalável de que algo melhor poderia ser construído. Globe identificou vários traços que definem as gerações pioneiras. Primeiro, coragem imprudente. Quando Washington liderou suas tropas congeladas através do rio Delaware, na noite de Natal de 1776, ele não estava seguindo uma estratégia segura ou calculada. Ele estava apostando tudo em um movimento desesperado que poderia ter encerrado a revolução da noite para o dia. Segundo, unidade e propósito compartilhado. Nós, o povo, não era apenas retórica. Eles acreditavam genuinamente que estavam criando algo que pertencia a todos eles. Terceiro, honra acima da riqueza. Quando Washington recebeu a oferta para comandar o exército continental, ele recusou um salário, pedindo apenas que suas despesas fossem reembolsadas. Ao longo de 8 anos de guerra, ele gastou aproximadamente $160 mil de seu próprio dinheiro. Ajustado pela inflação, isso equivale a cerca de $5 milhões hoje. Ao final da guerra, ele havia perdido quase metade de seu patrimônio líquido. Esse espírito não era único. A geração fundadora acreditava no que John Adams chamou de virtude pública. A ideia de que os cidadãos devem sacrificar o interesse pessoal pelo bem comum. Sem esse espírito, advertia Adams,
Não poderia existir governo republicano nem liberdade real. Esses pioneiros construíram instituições projetadas para durar séculos: a Constituição, a Declaração de Direitos, a separação de poderes, um judiciário independente. Mas Glubb compreendia algo desconfortável. O sucesso dos pioneiros planta as sementes da mudança. Coragem e sacrifício criam segurança. A segurança cria riqueza. E com o tempo, a riqueza muda aquilo que as pessoas valorizam. Os filhos dos pioneiros herdam conforto, não luta. E é aí que a próxima fase começa. Se a era dos pioneiros trata da sobrevivência, a era das conquistas trata da expansão. Uma vez assegurada a independência, a energia da geração fundadora não desapareceu. Ela foi redirecionada. As vitórias se multiplicaram, o território se expandiu e as milícias improvisadas da Revolução lentamente se transformaram em exércitos profissionais. Glubb observou que esse estágio segue um padrão claro. As sociedades constroem estruturas militares disciplinadas, hierarquias claras emergem. O treinamento se torna padronizado. O poder passa a ser organizado. Para os Estados Unidos, essa fase começou quase imediatamente. Em 1803, a nação dobrou de tamanho da noite para o dia com a compra da Louisiana. Thomas Jefferson autorizou a compra de 828 mil milhas quadradas de terra de Napoleão por apenas 15 milhões de dólares, o equivalente a cerca de 4 centavos por acre. O próprio Jefferson chegou a questionar se a Constituição permitia tal ação, mas a oportunidade era grande demais para ser ignorada. Essa decisão definiu o tom do século seguinte. A expansão deixou de ser debatida, ela passou a ser presumida. Nas décadas seguintes, o mapa se expandiu para fora em uma velocidade impressionante. O Texas foi anexado, o Oregon foi assegurado. A Guerra Mexicano-Americana adicionou a Califórnia, Nevada, Utah e vastas porções do Sudoeste. Em meados do século, os Estados Unidos se estendiam do Atlântico ao Pacífico. O que começou como uma estreita faixa de colônias havia se tornado um império continental. Durante a Era das Conquistas, certos valores dominam a sociedade. O serviço militar é honrado, a coragem é celebrada, a expansão é vista como prova de destino. Figuras como Andrew Jackson, Ulysses Grant e William Tecumseh Sherman não eram apenas generais. Eram ícones nacionais, elevados ao poder político por suas reputações militares. Até mesmo a Guerra Civil se encaixa nesse modelo. Foi um conflito interno brutal, sobre a direção da nação, mas travado com a mesma intensidade e escala que antes impulsionavam a expansão externa. Quando terminou, os Estados Unidos emergiram mais unificados e imensamente mais poderosos. No final do século XIX, a ambição americana avançou além do continente. A Guerra Hispano-Americana trouxe territórios ultramarinos. A anexação do Havaí forneceu um ponto estratégico no Pacífico. Então veio a Primeira Guerra Mundial. Os Estados Unidos entraram tarde, mas seu peso industrial e financeiro provou ser decisivo. Os recursos americanos inclinaram a balança na Europa. E então veio a Segunda Guerra Mundial. Este foi o ápice da Era das Conquistas. 16 milhões de americanos serviram uniformizados. As fábricas produziram mais do que o resto do mundo combinado. O território nacional permaneceu intocado. A economia dominava. A nação emergiu com armas nucleares e influência incomparável. Em 1945, os Estados Unidos alcançaram seu momento de máximo poder, mas Glubb advertiu que momentos como esse não são finais, são pontos de inflexão, porque quando não há mais nada a se conquistar, a glória militar perde seu propósito, e lentamente, quase sem ser percebido, um novo valor substitui a honra: riqueza. Essa mudança marca o início do próximo estágio. Quando a conquista desacelera, o comércio assume o controle. Glubb observou que uma vez que vastos territórios ficam sob uma única autoridade, o comércio se expande quase automaticamente. As mercadorias circulam livremente, as rotas se tornam mais seguras, as regiões se especializam,
As trocas se aceleram. Esse padrão apareceu em Roma, no Califado Árabe, no Império Britânico, e após 1945 apareceu em escala global, sob a liderança americana. Após a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos ajudaram a projetar uma nova ordem internacional, não uma ordem construída sobre guerra constante, mas sobre comércio. O sistema de Bretton Woods estabeleceu o dólar americano como a moeda de reserva mundial. As barreiras ao comércio global foram reduzidas, e o poder militar americano passou a garantir as rotas marítimas ao redor do planeta. O resultado foi um surto econômico, como nunca se tinha visto antes. As décadas de 1950 e 1960 transformaram a vida cotidiana. Casas suburbanas, carros em cada garagem, televisões em cada sala de estar, educação universitária para milhões. A classe média americana nem tornou-se a enviada do mundo. Essa prosperidade não ficou restrita às fronteiras dos Estados Unidos. As corporações americanas se espalharam globalmente. Coca-Cola, IBM, General Motors, Ford. Modernizar-se passou cada vez mais a significar americanizar-se, e o status do dólar como moeda de reserva criou um privilégio extraordinário. Outras nações precisavam ganhar dólares por meio de exportações ou empréstimos para participar do comércio global. Os Estados Unidos podiam simplesmente emiti-los. Em 2025, o dólar ainda representava aproximadamente 58% das reservas cambiais globais, muito à frente do euro com cerca de 20%. Mas Glubb percebeu que algo sutil estava acontecendo abaixo da superfície. A era do comércio altera silenciosamente os valores. Nas eras dos pioneiros e das conquistas, as pessoas buscavam honra e serviço. Queriam ser lembradas pelo que faziam. Nas sociedades comerciais, a ambição se desloca para a riqueza. O sucesso passa a ser medido não pela contribuição, mas pela acumulação. O mercador substitui o soldado como ideal cultural. Essa transição não é totalmente negativa. As sociedades comerciais tendem a ser mais pacíficas. O comércio cria interdependência. A guerra passa a ter ruim para os negócios, mas algo importante se perde. O patriotismo começa a parecer ultrapassado. O serviço militar torna-se opcional, em vez de esperado. O senso compartilhado de sacrifício enfraquece. Mais importante ainda, a própria natureza da riqueza muda. Na fase inicial do comércio, fortunas são construídas criando coisas, fábricas, inovação, empreendimentos produtivos. Com o tempo, uma parcela maior da riqueza passa a vir da manipulação e não da criação. Engenharia financeira, especulação, mover dinheiro em vez de construir valor. Em 1950, os serviços financeiros representavam cerca de 2,8% do PIB dos Estados Unidos. Em 2024, esse número havia crescido para mais de 8%. A manufatura caiu de aproximadamente 28% para menos de 11%. Glubb viu esse padrão se repetir ao longo das civilizações. Mercadores produtivos dão lugar a especuladores, e a especulação se torna o caminho mais rápido para a riqueza. Essa mudança prepara o terreno para algo muito mais perigoso, porque quando uma sociedade se torna rica, sem se lembrar de como a riqueza foi criada, ela entra na próxima fase, a Era da Abundância. À primeira vista, a Era da Abundância parece um sucesso. A nação é rica, poderosa, segura. Os padrões de vida são elevados. As oportunidades parecem infinitas. Para as gerações que desfrutam desses benefícios, tudo isso parece permanente. Mas Glubb alertou que este estágio é a zona de perigo. Nas eras dos pioneiros e das conquistas, a riqueza era conquistada por meio de risco e sacrifício. As pessoas entendiam o que havia custado construir a prosperidade. Na era da abundância, a riqueza é cada vez mais herdada e não conquistada. Os netos dos construtores crescem cercados por conforto, não por dificuldades. Com o tempo, o dinheiro se torna as medidas de todas as coisas. Onde os pioneiros valorizavam honra, coragem e serviço, as sociedades afluentes
passam a valorizar status, luxo e consumo. A pergunta central muda silenciosamente de o que posso contribuir para o que posso adquirir. E uma vez que as pessoas se acostumam a padrões de vida elevados, passam a esperar que eles continuem. Qualquer declínio é sentido como uma injustiça, mesmo quando esses padrões foram sustentados por endividamento. Vista por esse prisma, a América moderna revela padrões preocupantes. No final de 2025, a dívida federal total ultrapassou 38 trilhões de dólares. Isso representa cerca de 284 mil dólares por família. Somente os pagamentos de juros agora se aproximam de 1 trilhão de dólares por ano, mais do que o orçamento de defesa, mais do que o Medicare. Trata-se de uma abundância tomada emprestada do futuro. Gerações anteriores gastaram mais do que ganharam e transferiram o custo adiante. A questão é se essa conta algum dia poderá ser paga. Ao mesmo tempo, a desigualdade de riqueza se ampliou a níveis não vistos desde a Era Dourada. O 1% mais rico agora detém mais riqueza do que toda uma classe média combinada. Isso não é apenas uma questão econômica, é uma questão social. Nas sociedades em ascensão, existe um senso compartilhado de sacrifício e recompensa. Nas sociedades afluentes, as classes se afastam umas das outras. Bairros diferentes, escolas diferentes, realidades diferentes. Os cidadãos começam a enxergar uns aos outros não como parceiros, mas como concorrentes, ou até como inimigos. A infraestrutura conta a mesma história. A América já construiu as rodovias, redes elétricas e aeroportos mais avançados do mundo. Hoje, pontes desmoronam, estradas se deterioram, sistemas de energia falham sob pressão. A Sociedade Americana de Engenheiros Civis avalia consistentemente a infraestrutura do Secomé com nota C- ou pior. As sociedades pioneiras constroem, as sociedades afluentes, no máximo, mantêm. Na maioria das vezes, elas simplesmente vivem do que gerações anteriores criaram. Talvez o mais importante seja que a abundância altera a psicologia. O conforto gera aversão ao risco. As pessoas têm demais a perder. A ousadia desaparece. A expansão parece perigosa. A proteção torna-se a prioridade. Compromissos militares passam a ser impopulares, não porque as ameaças desapareçam, mas porque o conforto se torna sagrado. Muros se erguem, às vezes fisicamente, sempre mentalmente. Glubb chamou isso de defensividade e enxergou nisso um sinal de alerta, porque quando as sociedades deixam de avançar para fora e começam a se fechar para dentro, a direção já está definida. Mas ainda existe mais um estágio antes do final, e na superfície ele soa como progresso, a era do intelecto. À primeira vista, a era do intelecto parece o auge. As sociedades ricas investem pesadamente em educação. As universidades se expandem, as bibliotecas crescem. A erudição torna-se um marcador de status, onde gerações anteriores buscavam glória por meio da conquista ou riqueza por meio do comércio. A classe intelectual busca distinção por meio de ideias. Glubb apontou para o Império Árabe sob o califa Al-Ma'mun, no século IX. Bagdá tornou-se a capital intelectual do mundo. Estudiosos mediram a circunferência da Terra com precisão notável. Traduziram os clássicos gregos, avançaram na matemática e na química primitiva. E então, Glubb fez uma observação sóbria. Menos de 50 anos após esses feitos intelectuais atingirem o auge, o Império Árabe entrou em colapso. O conhecimento sobreviveu, a civilização não. O mesmo padrão apareceu em outros lugares. O Império Romano tardio produziu filósofos e teóricos do direito sofisticados, mesmo enquanto seu poder político se desintegrava. O Império Bizantino preservou uma erudição extraordinária até o momento em que Constantinopla caiu. O Império Britânico construiu universidades de classe mundial, mesmo enquanto sua dominação global desaparecia. Os Estados Unidos entraram claramente nesse estágio. As universidades americanas dominam os rankings globais.
As instituições de pesquisa lideram o mundo em produção científica. As empresas de tecnologia remodelaram a forma como a humanidade vive, trabalha e se comunica. Então, por que Globe via isso como um sinal de alerta? Porque a era do intelecto muda a forma como as sociedades discutem e como elas se fragmentam. Nas fases anteriores, havia um amplo consenso sobre o que realmente importava. Os pioneiros valorizavam sobrevivência e coragem. Os conquistadores valorizavam vitória e honra. Os mercadores valorizavam o empreendimento produtivo. Eram valores concretos, amplamente compreendidos. As sociedades intelectuais, por outro lado, vivem na abstração. As ideias se multiplicam, as teorias competem, a verdade passa a ser debatida em vez de compartilhada. À medida que a sofisticação aumenta, a unidade diminui. O debate político torna-se abstrato e polarizado. Diferentes facções argumentam a partir de premissas incompatíveis. Cada lado acredita ter descoberto a verdade. O compromisso torna-se quase impossível. Isso lhe parece familiar? Na América moderna, a sobreposição ideológica praticamente desapareceu. As pessoas se refugiam em bolhas de informação que reforçam crenças já existentes. Cada lado passa a enxergar o outro não apenas como errado, mas como perigoso. Enquanto isso, os problemas práticos permanecem sem solução. A infraestrutura se deteriora. A dívida acelera, as políticas mudam bruscamente a cada troca de liderança. O sistema ainda funciona, mas parece paralisado. A outra mudança que Globe considerou profundamente preocupante. As sociedades intelectuais tornam-se desconfortáveis com a coragem física. O soldado, antes celebrado, passa a ser uma figura marginal. O serviço militar fica restrito àqueles com poucas alternativas. A teoria substitui a experiência. Espera-se que a diplomacia resolva tudo. O conceito de interesse nacional passa a ser tratado como ultrapassado. Isso não está totalmente errado. Muitas guerras são desnecessárias. A diplomacia evitou inúmeros conflitos. Mas Globe alertou que essa mentalidade se torna perigosa quando desconecta a sociedade das realidades do poder. O mundo não deixa de competir simplesmente porque uma nação decide que a competição é indelicada. Quando sociedades intelectuais e afluentes enfrentam rivais ainda movidos por sobrevivência, sacrifício e força, frequentemente têm dificuldade em responder. Roma não caiu porque esqueceu a filosofia. Caiu porque esqueceu como lutar. E isso nos leva ao estágio final, aquele que Globe descreveu com maior cautela: decadência. Globe escolheu essa palavra com cuidado. Decadência não diz respeito à arte, à moda ou à moral pessoal. Ela se refere a algo muito mais profundo. É uma sociedade que já não acredita em nada com intensidade suficiente para se sacrificar por isso. Ao longo da história, Globe observou os mesmos sinais surgirem repetidas vezes. Primeiro, a confiança transforma-se em defensividade. A sociedade que antes construía e expandia passa a se concentrar em reter o que possui. A ambição se dissolve em pessimismo. Muros se erguem, às vezes físicos, sempre psicológicos. O investimento se afasta do futuro. A energia passa a ser gasta em extrair valor do presente. Segundo, o entretenimento ocupa o centro da vida pública. Na Roma tardia, os circos distraíam os cidadãos da decadência. No Império Árabe em declínio, cantores e artistas tornaram-se celebridades nacionais. Nos últimos anos do Império Britânico, o esporte e a cultura de celebridades explodiram. Problemas sérios eram enterrados sob distração. Terceiro, o Estado passa cada vez mais a comprar lealdade, não por meio de crescimento, mas por meio de redistribuição. Quando a economia orgânica desacelera, os governos dividem o que já existe: pão e circo, grãos gratuitos e entretenimento. O problema não é a compaixão. O problema é a dependência. Uma sociedade que já não cria, mas apenas redistribui, lentamente perde seu propósito. Aqui,
Glubb fez uma de suas observações mais contundentes. As sociedades decadentes respondem a ameaças sérias com frivolidade. Enquanto os perigos externos crescem, a atenção se desloca para moda, comida e escândalos de celebridades. A política se transforma em performance. O debate vira espetáculo. Questões complexas são reduzidas a slogans. Não porque os problemas sejam pequenos, mas porque o público já não consegue sustentar a seriedade. Até mesmo a ideia de heroísmo muda. Nos tempos pioneiros, as crianças queriam ser fundadores. Nas eras de conquista, soldados e exploradores. Nas eras comerciais, inventores e empreendedores. Nas sociedades decadentes, os heróis passam a ser artistas, atletas e influenciadores. A atenção torna-se a moeda mais valiosa. Isso não é culpa dos jovens. Eles respondem de forma racional aos incentivos. Quando a fama traz mais recompensa do que o serviço, quando a sua atenção paga mais do que a contribuição, a ambição segue o sinal. Mas essa mudança marca algo crítico. Segundo Glubb, a decadência não é o fim em si, ela é o estágio final antes da transformação, e isso nos traz de volta ao relógio. 1776 mais 250 é igual a 2026, não como uma profecia de colapso, mas como um aviso de transição. 1776 mais 250 é igual a 2026, mas Glubb nunca afirmou que essa seria uma data de colapso. Ele foi explícito quanto a isso. 250 anos são uma média, não uma lei da natureza. Alguns impérios colapsaram mais cedo, outros duraram mais. Sua longevidade dependeu da geografia, da pressão externa, das dinâmicas internas e até da sorte. Mais importante ainda, o fim de um império não é o fim de uma nação. O Império Britânico não desapareceu. Ele se transformou. A Grã-Bretanha hoje ainda é rica, ainda é influente, apenas não é mais o centro do poder global. Roma não desapareceu quando o Império Ocidental caiu. Ela se tornou a base da Europa medieval, depois do Renascimento e então do mundo moderno. Glubb não estava prevendo destruição. Ele estava descrevendo uma mudança de fase. Portanto, a verdadeira pergunta não é se algo vai acontecer. A verdadeira pergunta é onde estamos no ciclo. Observando as evidências, os Estados Unidos já passaram pela fase pioneira. Alcançaram o pico da expansão. Viveram por décadas dentro de um sistema comercial global. Os sinais de abundância, domínio intelectual e declínio são todos visíveis ao mesmo tempo. A dívida federal ultrapassou 38 trilhões de dólares. Ela continua a crescer em mais de 6 bilhões de dólares por dia. Somente os pagamentos de juros agora se aproximam de 1 trilhão de dólares por ano. O dólar americano, embora ainda seja a principal moeda de reserva do mundo, caiu de aproximadamente 71% das reservas globais para cerca de 58%. Os bancos centrais ao redor do mundo estão diversificando, estão comprando ouro, estão reduzindo a dependência do dólar. A confiança nas instituições está enfraquecendo. A política está profundamente polarizada. Cada eleição é apresentada como a mais importante da história. E ainda assim, nada fundamental parece mudar. Ao mesmo tempo, outras potências estão ascendendo. O momento unipolar que se seguiu à Guerra Fria está desaparecendo. Glubb era pessimista quanto à capacidade dos impérios de reverter o declínio uma vez iniciado, mas ele não era desesperançoso. Ele acreditava que compreender o padrão ao menos permite que as pessoas se preparem, e em casos raros, pode até prolongar a estabilidade. Isto não tem a intenção de assustar você, tem a intenção de esclarecer. Compreender onde estamos em um ciclo histórico não é o mesmo que se render a ele. Consciência não é passividade, é preparação. Glubb acreditava que, uma vez que as sociedades atingem os estágios finais, grandes sistemas raramente conseguem se reformar a tempo, mas indivíduos e pequenas comunidades ainda conseguem. É aí que a capacidade de agir permanece. No nível pessoal, a prioridade muda de otimização para resiliência. Os pioneiros que construíram civilizações não dependeram de instituições distantes para salvá-los. Eles reduziram a dependência.
Desenvolveram habilidades, prepararam-se para a incerteza. Em termos práticos, isso significa limitar dívidas pessoais, construir reservas financeiras, aprender habilidades que continuem úteis mesmo quando os sistemas se tensionam ou falham. Também significa pensar cuidadosamente sobre ativos. A história mostra um padrão consistente. Quando moedas são desvalorizadas e impérios entram em transição, ativos tangíveis tendem a preservar valor melhor do que promessas em papel. Isto não é aconselhamento financeiro, é uma observação histórica. Por milhares de anos, ouro e prata sobreviveram a mudanças de regime, guerras, colapsos e transições em dezenas de civilizações. Além do indivíduo, Globo enfatizava a comunidade. Os pioneiros não sobreviveram sozinhos. Eles formaram igrejas, corporações de ofício, conselhos locais e organizações cívicas. O capital social importava tanto quanto a riqueza material. Um dos sinais mais claros de declínio é a atomização social. As pessoas se recolhem à vida privada. As telas substituem os vizinhos. As instituições substituem a confiança. Reverter isso exige esforço consciente. Saber quem mora perto de você. Participar localmente. Construir redes que não dependam inteiramente de grandes sistemas. Mas, talvez a preparação mais importante seja psicológica. As sociedades em declínio perdem o sentido. Tudo passa a girar em torno de conforto, distração e entretenimento. As questões mais profundas desaparecem. O que vale a pena construir? O que vale a pena proteger? Pelo que vale a pena se sacrificar? As pessoas que respondem a essas perguntas por si mesmas tendem a ser mais resilientes, mais adaptáveis, mais equilibradas durante períodos de transição. Quer o sentido venha da fé, da família, do ofício, do serviço ou da responsabilidade, ele fornece uma âncora que a cultura do consumo não consegue substituir. Há uma última ideia que Globe acreditava ser frequentemente mal compreendida. O declínio de um império não é o fim da civilização, é uma transferência. Quando Roma caiu, o progresso humano não desapareceu, ele se reorganizou. Do colapso surgiram novos reinos, novas instituições, universidades, catedrais e as bases da ciência moderna. Quando o Império Britânico recuou, ele não deixou um vácuo. Criou espaço para que dezenas de nações se definissem. Algumas lutaram, outras floresceram de maneiras que seriam impossíveis sob o domínio imperial. Transições nunca são confortáveis. Elas trazem incerteza, disrupção e muitas vezes dificuldades, mas também criam oportunidades. As pessoas que moldam o que vem a seguir raramente são as mais confortáveis, são aquelas que preservam conhecimentos úteis, que mantêm disciplina, que constroem habilidades reais, que se apegam a valores que já não parecem na moda. Globe acreditava que, mesmo nos estágios finais, pequenos grupos podem manter vivas as virtudes pioneiras: coragem, dever, responsabilidade, pensamento de longo prazo. Esses grupos tornam-se sementes. A história se move em ciclos, mas nunca se repete de forma perfeita. Cada fim remodela as condições para algo novo. Portanto, quando falamos do relógio de 250 anos, não estamos falando de perdição. Estamos falando de tempo, de reconhecer quando um capítulo está se encerrando e outro está começando. A pergunta não é se a mudança está chegando. A mudança sempre está chegando. A pergunta é como reagimos. Com negação, fingindo que desta vez é diferente. Com desespero, esperando passivamente que os sistemas falhem. Ou com preparação, adaptação e propósito. As mesmas virtudes que construíram civilizações em primeiro lugar podem construir novamente, não na escala de impérios, mas na escala que realmente perdura. Globe não estudou a história para prever o colapso. Ele a estudou para compreender a transição. A história não pune a ignorância. Ela simplesmente repete suas lições. O relógio está correndo, mas, para aqueles que estão preparados, o fim de uma era não é uma catástrofe.
é uma abertura, e o que vier a seguir será moldado por aqueles que escolherem dar um passo à frente.